Então, vamos começar aqui. Tá, deixa eu só conferir. Tá. Pessoal, então, até agora, né, a gente tem trabalhado JavaScript no exercício aqui do nome artístico. Eu mostrei alguns conceitos para vocês, o conceito das funções, né, do alert, do prompt, do confirm. Mostrei as variáveis, cheguei a mostrar até o estrutura de decisão if para vocês, interpolação de texto. Então, assim, como é que se chama mesmo? Interpolação de texto com template string, né? Concatenação de texto. A gente trabalhou vários conceitos. Conceito de console. Só que até agora, o que a gente trabalhou não é a forma do JavaScript de verdade, vamos pôr assim. Como assim é um JavaScript de verdade? Isso não é JavaScript? Não, isso é. É JavaScript sim. Só que a maneira como a gente interage hoje em dia com uma página web que tenha JavaScript é diferente dessa interação com alert, com prompt, com confirm que eu mostrei para vocês, tá? Ela tá um pouquinho mais próxima dessa do document write, sei lá como é que fala, que é aquela função que é aquela função que escreve diretamente um texto. Um texto na tela. Então, peraí, qual é o nome do seu primeiro animal? Cruel. Dias. Gostou? Ok, tá? Então, a gente vai manipular normalmente uma página escrevendo texto na tela direto, ou lendo os valores desse texto e manipulando. Mas a gente não vai ficar utilizando alert para isso, prompt, ou até o document write. A gente vai utilizar, na verdade, uma coisa que chama DOM, tá? DOM. DOM é uma sigla em inglês que não é Dom Pedro, nem Dom Restaurante, nem Dom Perignon. Tá? Não é esse Dom que vem de Dominus, do latim. O DOM, tá? Do JavaScript, que significa Document Object Model, tá? Modelo de objetos do documento. O DOM do JavaScript, o que é isso? O DOM é uma tecnologia que permite que o JavaScript ele tenha acesso ao seu navegador, assim como a sua página web. E ele consegue tanto ler valores como inserir valores e modificar esses valores. Em outras palavras, eu consigo controlar tanto a minha página como alguns aspectos do meu navegador através do JavaScript, tá? Então eu vou conseguir mudar um texto, uma foto, um vídeo, uma cor, botar para carregar aí, Mirto, tá pedindo energia. Eu vou conseguir controlar isso através do meu JavaScript, tá? Como que isso funciona? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é como o DOM representa uma página em JavaScript, tá? Ou na verdade tudo, mas vamos usar a página como exemplo mais básico, tá? O DOM ele faz isso, ele faz essa representação através de uma coisa chamada árvore, tá? Não uma árvore que dá goiaba, tá? Não uma árvore que dá maçã, laranja, mas uma árvore computacional. Tá? Árvore computacional, olha que bonito. E o que é uma árvore, né? O que é uma árvore computacional? Tá? Uma árvore é um tipo de estrutura de dados. Tá? O que é uma estrutura de dados?
Estrutura de dados é uma evolução do conceito que vocês começaram a aprender como variável. Então, vocês começaram a aprender lá em lógica de programação o que é uma variável, tá? Que é um local que eu posso armazenar um dado. É um espaço em memória, geralmente a gente fala, né? Que eu tenho um nome para ele, eu tenho uma referência e eu consigo armazenar um valor. Então, por exemplo, variável nome. Aí eu coloco lá abacaxi no nome. Variável, sei lá, al, abacaxi. Variável altura, eu coloco lá 1,70 m e tanto. Variável peso, eu coloco, sei lá, cento e tantos quilos, certo? E aí, não, esse peso, é claro, é meu, não do abacaxi. A variável ela serve para isso, serve para armazenar valores. Só que a variável é um conceito muito simples, só a variável, tá? A variável, ela começa a ganhar algumas complexidades quando a gente começa a estruturar ela. Então, tem um tipo de estrutura de dados que eu acredito que vocês já foram apresentados, que é o conceito de vetor ou array. Vocês viram vetor em lógica de programação? Ou array agora em PHP? Algum de vocês lembra de vetor ou de array? Isso, vou dar uma revisãozinha de vetor rapidinho, porque ainda hoje eu vou falar dele mais tarde. Tá? Então, vetor, só para relembrar, tá? Vetor é um tipo de variável, só que ele é um tipo de variável especial, é um tipo de variável que ele pode armazenar mais de um valor. Então, vocês devem ter aprendido que as variáveis normais, elas são variáveis unidimensionais. O que é uma variável unidimensional? É uma variável que só cabe uma coisa. Então vamos imaginar que as variáveis são casinhas, tá? Então eu tenho as casinhas e vamos dizer que mora somente uma família por casinha. Então eu tenho aqui 2 casinhas, temos 6 pessoas. Então pera aí. Aqui temos aqui temos aqui 6 casinhas, tá? E aí vai morar uma família por casinha. Vamos pegar as cores da casinha. Tem a casinha vermelhinha, laranjinha, amarelinha, verdinha, rosinha. Tipo meninas superpoderosas, né? O negócio aqui. Azulzinha. E aí nós vamos ter as pessoas que moram nas casinhas. Então aqui nós temos a casa do Mirto. Tá, a casa do Mirto. E aí nós temos a Marília. Marília. E aí nós temos a casa do abacaxi, que por acaso é amarela. Não, foi sorteado. Aí aqui nós temos a casa da Cíntia. A casa da Cíntia tem que ter uma janela. Pera aí que eu vou fazer uma janela. A casa da Bruna e a casa do Isaac. Isaac com 2A. Nossa, caramba. Tá. Então a gente tem as casinhas aqui, né? Vamos pôr uma janelinha na casa da Cíntia, que a Cíntia mora perto do Janelas Lanche. Tem que ter uma janela.
Tá? E aí, cada casinha só tem uma família, certo? E aí, eu preciso localizar essa casinha. Eu tenho que saber o endereço dessa casinha para poder ir lá e descobrir quem está lá. Então, cada casinha ela tem um nome, uma referência, um endereço. Então, aqui o Mirto é a casinha de número... Qual é o número da tua casa, Mirto? 260. A casinha número 260. Tá? Marília, qual que é o número da tua casa? Já vamos adiantando. Abacaxi, qual é o número da tua? 124. Beleza, Bruno já colocou. Pessoal, já pode ir adiantando. Vamos colocar aqui, ó. Marília 200. Número 200. Número 124 da abacaxi. Tá? Cíntia, qual que é o número da tua casa? A Bruna é 33. E o Isaac? Bruna 33. Isaac 312. Tá? E a Cíntia, eu vou pesquisar aqui o número do Janelas Lanche, hein? Deixa eu ver aqui. Já que a Cíntia não viu. Então, pode ser o número antigo. Caramba, eu não tenho o número de Janelas Lanche. Sei lá, alguém fala o número aí da casa da Cintia, inventa um número pra ela. 128. N 128. Tá. Então, pra gente descobrir as casinhas, a gente tem que ter um endereço. O endereço tem rua, cidade e tal, mas eu tô facilitando as coisas aqui, tá? Então, o nosso endereço ele só tem números. 106. Quase, hein, Mirto? Quase. Chegou perto. Tá? E aí, por que eu tô falando dos números? Porque para encontrar a casa, você precisa de um endereço. Então, para eu encontrar o Mirto, eu vou na casa 260. Para encontrar a Cíntia, eu vou na casa 106. Para encontrar a Bruna, na casa 33. Para encontrar uma variável, eu também preciso de um endereço. E a gente usa nomes para as variáveis. Variável idade, altura, peso. Tranquilo, Cíntia, tranquilo. Então a gente tem uma referência para encontrar uma variável. Tá? E aí eu poderia vir aqui e poderia fazer isso exemplo para todo mundo. Eu poderia fazer o exemplo para minha casa aqui e colocar 71, número da minha casa. Eu poderia fazer isso daí para várias pessoas. Eu poderia fazer para a sala inteira, para a escola inteira, se eu quisesse fazer isso. Eu dava um nome para variável, tá? E eu dava um valor para ela. Só que isso é legal, isso funciona muito bem, é a base de tudo. Só que chega uma hora que fica complicado na computação você dar um nome de variável para cada item. Porque assim, 6 alunos é tranquilo. Uma sala inteira, 40 pessoas, já começa a ficar meio chato, mas ainda é tranquilo. Aí tipo 500, 600, 800 alunos, imagina fazer 800 variáveis, uma para cada aluno.
Imagina que eu vou fazer isso então para a cidade de São José do Rio Pardo. Imagina só que eu vou fazer um sistema e tem que ter uma variável para cada casa. Imagina o trabalho que dá. Então, os programadores, eles foram desenvolvendo algumas técnicas para facilitar que a gente lidasse com situações mais complicadas, como lidar com valores altos. Uma dessas técnicas, que é a mais comum, é a vetor, tá? O vetor funciona assim. A gente, ao invés de ter uma casinha, tá? E um nome, ou seja, uma variável e um nome para cada variável, eu tenho uma variável que consegue armazenar vários valores diferentes, tá? É uma variável multidimensional. Aí vocês estão pensando, como assim? Bom, eu dei o exemplo que a casa é uma variável e eu posso ter uma família morando por casa, nesse meu exemplo. Mas não existem só casas. Em cidades grandes é mais comum as pessoas morarem em outros lugares que não casas, não é? Qual que é uma outra forma de morar em várias famílias no mesmo local? Exato, um prédio de apartamento. Então, se eu tiver um prédio, eu consigo aqui no meu exemplo colocar várias famílias no mesmo local. Quatro. Tá? Então, com um prédio, eu posso resolver esse problema. No meu prédio aqui é um prédio chique de alto padrão, tá? Então vai ser um apartamento por andar. Até porque o exemplo é mais fácil. E aí, basta eu ter no prédio, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso falar que o Mirto vai morar nesse andar. A Marília vai morar nesse outro aqui. Abacaxi vai ser vizinho do Bob Esponja. A Cinti vai morar nesse andar aqui. Só lembrando é que o Bob Esponja mora no abacaxi. A Bruna vai morar aqui. E o Isaac vai morar aqui, tá? Então agora, com o apartamento, as coisas mudam. Com apartamento, eu consigo ter vários valores no mesmo local. No nosso exemplo aqui, eu consigo ter várias famílias morando no mesmo prédio. E aí, quando alguém perguntar o endereço, vocês todos podem falar o mesmo endereço. Ah, qual é o endereço? Ah, eu moro no edifício ETEC, tá? Qual que é o número da ETEC? É ETEC 150, então é o ETEC 150, tá? Que é o quê? Que é o nome da minha variável vetor. Só que aí a gente encontra outro problema. Por um lado, eu facilito as coisas, fica mais fácil de eu definir, né? Um endereço, eu tenho um único endereço para todos esses valores, só que eu ainda preciso me localizar. Como assim me localizar? Vamos dizer que hoje, né, na terça, é terça do dezão, e abacaxi resolve pedir um lanche. Resolve pedir um X-Bacon. X-Bacon que não aparece nas aulas. E aí ela liga lá e fala, ó, eu quero um lanche de dezão. E o entregador vai lá no prédio, no edifício ETEC 150, chega lá e fala, ó, vim trazer o lanche. Aí o porteiro olha pra ele e fala, beleza, pra quem? E aí ele fala, pra abacaxi. Aí o porteiro, eu sou novo, eu não conheço abacaxi. E aí o cara fica parado sem saber o que ele tem que fazer.
Abacaxi, além de dar o endereço do prédio, o que você tinha que informar também? Pro cara saber como te entregar o lanche. Vamos dizer que você mora num prédio, tá? E aí é uma casa por andar. E aí você pede um lanche, alguém vai te visitar. Se você falar só o nome da variável, só o nome do teu prédio, não vai adiantar. O que mais que você precisa falar para a pessoa saber onde você mora, certinho? Além do nome do prédio. Exato. Exato, o número do apartamento. Então aqui tá todo mundo no mesmo prédio. Só que para a gente se localizar corretamente, a gente não consegue se a gente não informar qual é o número do apartamento. Então a gente precisa de mais uma informação além do nome. A gente precisa falar aqui do número do apartamento. E aí vamos começar de baixo. Qual que é o número do apartamento do Isaac, pessoal? Não, aqui, mas vamos usar o número do apartamento ou o número do andar, tá? Qual é o andar do Isaac? Não. Em prédio, exato. Em prédios, o primeiro não é o de baixo. O primeiro andar é o de cima. O andar de baixo é o térreo. Então, ele não é o andar 1, a gente pode falar que é o andar 0, certo? Então, se o andar do Isaac é o 0, então a Bruna é 1, 2, 3, 4, 5. Do Mirto é o 5. Então a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente pode falar que o Mirto está no andar 5, a Marília no 4, Abacaxi no 3, Cíntia no 2, Bruna no primeiro andar e o Isaac mora no térreo, tá? A gente pode fazer isso. O caso é que quando a gente faz isso na computação, nas variáveis multidimensionais, exemplo vetor, que é o que a gente está usando, essa situação é parecida. Essa situação ocorre também. Quando a gente vai se referir a um vetor, a uma variável vetor, a gente precisa de informar, além do nome da variável, a gente tem que informar a posição dessa variável. A posição dessa variável a gente chama de índice. E para referenciar ela, a gente coloca ela dentro de colchetes. Então, na maioria das linguagens de computação, quando você tem uma variável vetor, você vai colocar o nome da variável, espaço, um colchetezinho com a posição dela. Então, se eu tenho a variável ETEC 150, e aí quem pediu um lanche é a posição 3, quem que é o terceiro item desse prédio? Quem está na posição 3? Abacaxi. Então, se fosse um sistema aí de computador e eu tivesse aqui falando fosse um sistema de entrega de lanche aqui e tal, eu estivesse usando um vetor, se eu colocasse ETEC 153, ele pegaria o abacaxi, tá? Lembrando que a primeira posição de um vetor, na maioria das linguagens de programação, é 0. Por isso eu usei o exemplo de prédio, porque prédios a gente começa a contar o primeiro andar a partir do primeiro pavimento acima. O de baixo é o pavimento do térreo, e aí no nosso exemplo aqui ele é um 0, tá? Pessoal, isso foi uma pequena revisãozinha de vetor por dois motivos. O primeiro, a gente vai usar o conceito de vetor a partir de agora para algumas seleções que a gente vai fazer. E o segundo motivo é para falar que vetor é um tipo de estrutura de dados. Então, estrutura de dados, ela tem a funcionalidade parecida com a variável, só que ela se organiza de forma mais complexa.
Então, uma variável padrão, ela é uma coisa simples, ela armazena só um valor. Um vetor, ele pode armazenar vários valores. Pode ser um vetor unidimensional, igual esse que a gente fez. Por exemplo, um prédio, que cada pessoa ocupa um andar. Pode ser um multidimensional, por exemplo, um prédio que tem um andar e tem vários apartamentos no andar. Tá? Então a coisa pode ficar mais complexa. E existem várias outras estruturas que a gente não vai ficar aprendendo aqui porque não é o objetivo da nossa matéria. Mas eu gostaria de que vocês soubessem que existem. Tá? Objeto, por exemplo, que é algo que a gente vai meio que usar hoje, mas eu não vou ficar me concentrando muito nela, mas a gente tem vários outros tipos. Um desses tipos de estruturas de dados que a gente tem chama árvore. Tá? O que é uma árvore? Uma árvore, aqui no contexto da programação, engenharia de software, ciência da computação, blá blá blá, é uma das mais importantes estruturas de dados não lineares, blá blá blá, que herda as características da topologia em árvore. Topologia em árvore, o que é isso? Bom, expliquem para mim como é que é uma árvore. Uma árvore de planta. Que jeito que ela é? Se você fosse explicar uma árvore para sei lá, para alguém que nunca viu uma árvore antes. Pode falar. Pode falar, Mirta. Tá. Então, pera aí. Então, nós temos aqui uma raizinha, que é onde ela começa, né? Aí a gente tem um tronco. E ela tem galhos, né? Esses galhos são ramificados, né, Mirto? Caramba, minha árvore aqui tá parecendo um boneco de palito. Galhos. E folhas, né? Eu vou pular o fruto, mas eu vou pôr as folhinhas aqui. Não. Oh, merda. Cadê? Folhinhas. Folha. Tá. Folhinhas. A raiz eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou fazer uma raiz quadradinha, tá? Eu vou pintar ela de marrom aqui. Tá, beleza. Então isso daí poderia ser uma árvore, né? Eu tenho uma raiz, eu tenho o tronco, né, com galhos, esses galhos são bifurcados, e folhas, certo? Dá para entender como uma árvore. Bom, a árvore computacional, ela é basicamente isso que o Mirto descreveu. Ela tem vários conceitos, né, que o Mirto falou aqui. Ela só tem um detalhe muito importante. Uma árvore computacional, ela é representada de cabeça para baixo. Então, uma árvore computacional, ela é algo que a gente desenha ela não dessa forma que eu desenhei aqui, mas a gente vai desenhar ela de cabeça para baixo, tá? É claro que não vai desenhar a raiz assim, eu fiz isso daí como um exagero, tá? Mas ela vai ter tudo isso que o Mirto falou, ela vai ter raiz, ela vai ter os galhos,
tá? Os nós, no caso, ela vai ter os nós, né, os ramos, ela vai ter folhas, tá? Então, olha aqui a definição de árvore, tá? Então, árvore binária, diagrama, pai, filho, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que uma árvore tem é uma raiz. O que é a raiz? A raiz é o primeiro elemento da árvore. No caso, lembra que nossas árvores estão de ponta cabeça. Então, se você pegar uma árvore e virar ela de ponta cabeça, a raiz fica em cima, não fica? Como a primeira coisa. A árvore, ela se ramifica a partir da raiz, tá? Então, é como se eu tivesse o tronco, como se eu tivesse os galhos aqui da nossa árvore. E aí, cada ponto de ramificação da árvore, ela tem o nome de nó. Então, cada pontinho aqui é um nó. E nesse nó, ele pode se ramificar novamente ou não. Então, a raiz é a parte de cima aqui. Quando eu ramifico, eu falo que esses ramos, eles são filhos do elemento anterior. Então, qual elemento nasce de A, pessoal? Qual letras vem a partir do A? B, C, E. Então, B, C e E são filhos do A. E aí, B, C e E vieram do mesmo pai ou da mesma mãe, não vieram? Então, a gente chama eles de elementos irmãos. B, C e E vieram da mesma fonte, então eles são irmãos. Esses elementos, eles podem ter filhos também. O B tem filho? Quais que são os filhos do B? Exato. O C tem filho? Qual que é o filho do C? O E tem filho? Exato, o E não tem filho. Quando um elemento que não é a raiz, assim, ele não tem mais filhos, a gente chama ele de elemento folha, porque numa árvore a ponta do galho é a folha. Então olha como é que é parecido. O Mirto falou que a árvore tem raiz, a árvore tem os galhos, a árvore tem folha, tá? Pôs fruto também, mas aqui no caso a gente tirou o fruto para simplificar. Essa estrutura, ela tem uma raiz, ela tem os galhos, ela tem as folhas. Quando um elemento vem de um outro, ele é filho dele, ele pode ter filhos também. E quando ele tem vários elementos que nascem do mesmo, eles são elementos irmãos, tá? Então a gente pode falar que A é pai de B, pai ou mãe, tanto faz, e que D e F são filhos de B, e que C e E são irmãos de B, e que D, F, G e E são folhas, e A é uma raiz, tá? Então, eu sei que é meio complicadinho, tá? E que cada ponto é um nó. Eu sei que é meio complicadinho, mas deu para pegar mais ou menos o que é o esquema de uma árvore? Vocês devem estar pensando, pô, professor, para que eu vou usar isso? Então, uma estrutura em árvore, ela... Exato, Bruno. Ela é utilizada para muitas coisas. Algumas que nem são da computação. Então, se vocês já trabalharam, talvez vocês tenham visto na empresa de vocês um organograma, tá? O organograma é aquela estrutura que às vezes mostra a hierarquia lá da empresa. Então a gente tem aqui, ó, o diretor. Aí quem que tá abaixo do diretor? Aqui tá a direção administrativa, espiritual e pedagógica. Eu peguei o organograma religioso. Que bom. Vamos pegar esse daqui. Então aqui nós temos o presidente. Quem tá embaixo do presidente?
diretor comercial, o administrativo e o de produção. O diretor comercial manda em quem? No gerente de vendas, no de marketing e no de operações. O administrativo manda em quem? Gerente de contato e de cobrança. E de produção? Ele manda no gerente de produção e no de compras. O de vendas, ele manda no vendedor caixa. O de marketing, auxiliar de marketing. O de operações, serviço técnico. Contratos, auxiliar de contratos. De cobrança, auxiliar de cobrança. Produção, auxiliar de produção. Compras, auxiliar de compras. Acredito que vocês já devem ter visto isso antes, tá? Isso daqui é uma forma de organizar hierarquicamente uma empresa e te diz claramente a quem você responde. Funciona assim. Quem está acima de você é seu superior imediato. Quem está abaixo de você eu esqueci a palavra, mas são subordinados que você deve orientar. Então, um vendedor, ele deve orientar, ou melhor, vamos pegar aqui, o gerente de marketing, ele deve monitorar e orientar os auxiliares de marketing. E aí, quando ele precisa de alguma coisa que ele não tem poder de decisão, ele vai atrás do diretor comercial, ele não vai atrás do presidente. O presidente, ele tem que coordenar tudo, ele vai ter várias tarefas. Imagina numa empresa, tá? Imagina a nossa escola, por exemplo. Se todo pequeno probleminha que aparecesse, o pessoal fosse encher o saco do Carlão. Ele simplesmente não ia ter tempo de trabalhar. Então a gente tem o quê? A gente tem a direção, mas aí a gente tem os coordenadores. E aí os coordenadores têm os professores. Então, sei lá, eu tô com algum problema, eu vou falar com o Rogério. Eu vou falar ao Rogério, ó, sei lá, ó, o Teams está dando problema, não tô conseguindo dar aula por causa do Teams e tal. E aí o Rogério vai ver com outra pessoa, vai ver com o Carlão e daí por diante, entendeu? Então a gente tem essa hierarquia que é muito comum em empresa. E não deixa de ser uma estrutura do tipo árvore, tá? É uma árvore isso daqui, não deixa de ser. Então, acredito que pelo menos com esse tipo de gráfico aqui vocês já devem ter tido contato. Mesmo que nunca trabalhou, vocês já devem ter visto esse tipo de gráfico antes. Mas o nosso caso é que a gente não é um curso de administração, né? É um curso aqui de informática. E o que essa maldita árvore tem a ver com a gente? Isso daqui não tá. Você vai trabalhar, é importante entender isso, mas não é o foco nosso. E aí eu vou lembrar vocês de olhar para um arquivo HTML. E aí, no Visual Studio Code, eu tenho uma opção aqui chamada contorno. Olha que interessante. Abre o contorno. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho as tags. HTML, body, script, head. Agora, presta atenção. Qual é a principal tag do HTML, pessoal? Alguém? Alguém para chutar? Qual é a tag que todo site tem que ter? Qual... Oi? Não, não. Antes disso, quando você começa um site, qual é a primeira tag que você bota nele? Antes do... tem o doctype também, mas ignora ele. Exato. Até porque o doctype ele não é bem uma tag, ele é uma declaração. Ele até começa diferente aqui e tal. Mas é HTML. Tudo dentro de um site está dentro do HTML, não tá? Ó, se eu fechar aqui, ó, eu consigo fechar e abrir. Então, adivinha, qual é o elemento raiz de um site? É o HTML, tudo está dentro dele. Perceba que no contorno aqui, ó, eu consigo minimizar. Tudo está dentro do HTML. O HTML tem duas tags filhas. Quais são as tags filhas do HTML? Exato.
escreveu o HTML, head e body. Toda vez que a gente começa um site, a gente tem essas 3 tags. HTML e dentro dele tem head e tem body. Head e body são elementos irmãos. Eles estão lado a lado. Por quê? São filhos do mesmo pai. Que é quem? Que é o HTML. Head e body também tem filhos. Quais são as tags que a gente está dentro do head aqui? Meta de novo e o título. Então olha aqui no head. Temos 3 tags filho. Meta e title, título. Essas 3 tags são irmãs. Certo? Por quê? Porque elas estão no mesmo nível da hierarquia. E também são tags folhas. Por quê? Porque não tem nada depois delas. O body também tem filho. O body, no nosso caso, ele só tem um filho, que é a tag script, que por acaso aqui também é folha. Então perceberam que, na verdade, vocês já sabiam o que é uma árvore desde o primeiro, porque desde o primeiro ciclo vocês estão tendo aula de HTML. A gente só não falou que HTML era uma árvore, mas a lógica de árvore vocês já conheciam. O HTML, dentro dele tem head e body, dentro de head pode ter outras tags, dentro do body pode ter outras tags e daí por diante. Se eu pegar um site mais complexo, tá? Se eu pegar um site que depois a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu criar aqui. Como é que chama esse site mesmo? Megatech.html. Tá. Então, se eu pegar um site aqui, vocês vão ver que ele tem um monte de outras tags que tem filhos e daí por diante. Então, agora o body, ele tem H1, H2, H3, P, script, UL. Dentro de UL tem 6 LIs. Então, olha só, é uma árvore também. Então, todo site, ele é estruturado como uma árvore, tá? E por que eu tenho que saber que existe essa tal de árvore? Porque a gente vai manipular o site através do DOM, e o DOM entende um site como uma árvore de tags, de elementos, certo? Então, eu estou falando de árvore aqui, mas é só um nome complicado para uma coisa que vocês já estão acostumados, que é a ordem das tags. Algumas tags têm lugares certos. LI vai ser dentro de UL, ou OL, ou DL, não, DL não, OL, tá? P eu vou colocar em body, eu não vou colocar um parágrafo em head, tá? Title vai ser em head, não vai ser em body, e daí por diante, certo? Algumas tags podem conter outras tags. Eu posso ter uma tag A, uma tag de link, de âncora, né? Que pode tá com uma tag de imagem dentro dela, e daí por diante. Se eu tenho uma tag A com uma imagem dentro, eu falo que a imagem é filha da minha tag de link. E daí por diante, tá? Então eu sei que é bastante coisa nova para vocês e tal, mas é algo que vocês já viram, tá? Não é algo totalmente novo. Eu só tô dando nome aos boi, entendeu? Vocês já são vaqueiros, vocês já são peão. Você já sabe pegar lá e conduzir o gado. Só que agora você está descobrindo o nome das vaquinhas. É isso, entendeu? Pessoal, alguma dúvida até agora dessa questão? Beleza. Bom, onde mais que vocês talvez já viram isso daí? Quando a gente pega um site,
Esse daqui é mais complicado. Esse daqui. Quando a gente pega um site, a gente aperta o botão direito, inspecionar elemento, igual a gente já fez. Eu tenho aqui, ó, uma estrutura, tá, do meu site no Inspector. O que é o Inspector? O Inspector ele permite com que a gente analise e até modifique os elementos do meu site. E eles são organizados hierarquicamente, ou seja, ó, aqui, ó, eu tenho essa div, dentro dessa div eu tenho esse parágrafo, eu tenho esse artigo, que eu tenho esse parágrafo, e daí por diante, tá? Eu tenho uma estrutura aqui hierárquica, como se fosse uma árvore. Então, por exemplo, H2 é filho de H2. Esse H2 é filho de artigo, que é filho de div, que é filho de outra div, que é filho de main, aqui embaixo, que é filho de div, que é filho de body, que é filho de HTML. Olha aqui, ó, toda a estrutura aqui da raiz até a folha, certo? Então, essa ferramenta que a gente tem em todos os navegadores modernos, a gente tem isso no Firefox, no Chrome, no Microsoft Internet X Lixo, dependendo da versão, né? Ou no Edge, que é o novo sucessor, né, do Explorer, no Opera, em qualquer coisa a gente vai ter isso, de computadores principalmente, né? Que é um inspetor que a gente consegue analisar aqui, como se fosse uma árvore, e a gente consegue manipular essa árvore, da mesma forma que a gente consegue manipular o DOM de um site. O que é DOM mesmo? DOM é a representação desses elementos do site e do navegador que a gente consegue manipular através de JavaScript. A gente vai descobrir que o DOM ele mostra a estrutura que teu site está organizado. E com comandos que selecionam os elementos do DOM, a gente consegue modificar eles. A gente consegue mudar o texto de um parágrafo, a cor, apagar ele ou fazer ele aparecer em outra posição do site e daí por diante. O DOM é um pouco mais complexo. O DOM ele consegue até algumas informações do site. Então eu consigo saber qual que é o meu endereço de URL, eu consigo saber qual foi a página anterior, qual vai ser qual foi a página anterior que eu cliquei, e acredito que a próxima, se eu já tiver clicado e voltado. Eu consigo saber várias informações do meu site e manipular ele, tá? Através desses comandos do DOM. Mas vamos nos preocupar agora com uma manipulação do DOM, que é a manipulação de documento. O que é o documento? Documento é o arquivo HTML em si, tá? Então, eu não sei se eu já mostrei para vocês, se algum professor já mostrou, mas vocês conseguem manipular um site simplesmente mexendo aqui. É um negócio bem simples. E aí eu vou mostrar isso através de um negócio que um amigo fez comigo um dia. Algum de vocês aí aposta na loteria? Uma Mega Sena, uma Loto Fácil? Quando tá acumulado, né, Mirto? Então, ó, alguém fez bolão num lugar que você frequenta? É uma lei da natureza entrar no bolão. Porque imagina que os caras ganham e você não entrou no bolão. Imagina, Mirto, você voltando segunda-feira no serviço e todos os teus colegas pediram as contas porque eles estão milionários e você tem que trabalhar. Então, assim, vale a pena fazer o bolão pela paz de espírito. Porque se os caras ganham e você não entra, véio, vai dar muito ruim. Mas eu tenho um amigo que um belo dia, o desgramado, mandou no zap lá no grupo uma foto de um bilhete de loteria e uma foto do site da lotérica. E aí a gente virou e falou: Pedro, é sério isso? Ele, é sério? Como assim vocês estão achando que eu tô mentindo?
Não, cara, não faz isso daí não, não mente não. Ô, tá aí, aqui é o print do site. E tava batendo certinho. E aí, tipo, como assim, Pedro? Você tá rico, seu filho da puta. Ô, vá se fuder. Nossa, que beleza. Quanto você ganhou e tal? Aí ele começou a rir, ele falou, não, é brincadeira. Ele, não, como assim, seu desgramado? Não. Eu entrei lá no inspetor lá do Chrome e eu modifiquei o site da loteria. E aí eu printei e mandei pra vocês. Parece que essa história meio que deu rolo, porque um dos professores que entrou no bolão achou que tinha ganhado mesmo e saiu meio que descontando as coisas nos outros, sabe? E aí depois descobriu que não tinha ganhado porcaria nenhuma. Mas é a coisa bem fácil. Vamos entrar aqui, ó, na Mega Sena para mostrar para vocês aí o que seria manipulação de dom. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu peço para que cada um de vocês escolham um número da loteria aí. Tá? Vão falando ou escrevendo o número da loteria aí. Vamos apostar. 14, Mirto. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, pessoal. 24, a Bruna. Quem mais? 38, a Marília. 48, abacaxi. Falta a Cinti e falta o Isaac. Vai lá, Cinti, Isaac, botem o número de vocês. Dez pro Isaac. E agora só falta o da Cíntia. E 10 já foi, Cíntia. 21, beleza. Bom, como vocês estão vendo, eu estou no site da lotérica. Tá? Como eu posso alterar? Eu poderia salvar esse site, editar o HTML e abrir ele de novo. Poderia. Só que aí não ia ficar isso daqui em cima, né? Ia mostrar que era um arquivo. Como eu posso alterar então esse arquivo? Bom, eu posso vir aqui e eu vou Eita, não tá abrindo? Qual foi o último? O último foi 2305. Então aqui, ó, eu tô aqui no concurso 2305. Ô, demora, hein? Eu acho que esse site tá falhoso. A internet tá bem zoada aqui hoje em dia. Então aqui, ó, aqui, ó, Mega Sena, acumulou. Bom, vamos pôr aqui que a gente ganhou. Vou apertar o botão direito, inspecionar elemento. Vou vir em cima do elemento que eu quero, inspecionar ele. Botão direito, editar esse elemento. E eu vou colocar aqui, ó, o Isaac falou que era 10. Então não é 7, é 10. Vou fazer isso para os próximos elementos. Vou selecionar o elemento aqui, que tem o 16. Editar ele e eu vou colocar o 14. Vou vir aqui no elemento que está o 22. Botão direito, editar ele e vai ser o 21. Vou vir aqui no elemento que está o 38. Seleciono ele e edito ele. Eu vou colocar aqui 28.
Vou selecionar 55, botão direito, editar HTML, e vai ser o... Ixi, era o 28 aqui, ó. 28, e aqui é o 24. 24, e aqui é o 48. E aí eu editei. O que eu fiz? Eu selecionei o elemento do DOM e alterei o valor dele, uma propriedade dele. A gente está fazendo isso daqui na unha, usando o inspetor daqui do navegador. Só que a gente vai aprender a fazer isso com JavaScript. Então você vai escrever comandos em JavaScript que vão manipular diretamente o objeto. Vai manipular uma tag, um nó, tá? E a gente pode manipular tudo aqui, ó. Acumulou. O que a gente pode colocar aqui no lugar de acumulou? Saiu pro terceiro B de informática. Vai tudo maiúsculo. Aqui, ó. Saiu pro terceiro B de informática. A gente pode manipular o que quiser. A gente pode mudar texto. A gente pode mudar cor, tá? Então, alguém aí fala uma cor. Verde? Então, peraí. Verde. FF. Não, aí tem que ser... FF2222. Não, esse é R, caramba. RGB. Não. 2F2. Aí, mudei a cor aqui para verde, tá? Eu posso mudar a cor aqui, ó. O verde também sem contraste. Vamos deixar essa cor branco. Branco não, preto. 000. Ó, eu mudei a cor, certo? Eu posso mudar posicionamento, margem 4 pixels, 40 pixels, ó, tá vendo? Então eu posso mudar todas essas propriedades aqui pelo inspetor. Só que eu também consigo mudar todas essas propriedades através do JavaScript. Então no momento eu fiz isso e olha aqui, ó, continua aqui o meu site. Se eu atualizar o site, vocês vão ver que todas essas modificações vão ter sumido. Tá? Mas se eu fazer elas com JavaScript, eu consigo adicionar elas de novo. Tem alguns plugins que faz isso, tem algumas técnicas para fazer isso no site, só que a gente não vai utilizar ela agora. Tá? Isso daqui eu só mostrei para vocês que como funciona uma manipulação de DOM. E dá pra gente fazer bastante coisa interessante. É claro que, tal qual, né, um desenho dos anos 80, tem a moral do desenho que é: queridos amigos, não façam isso. Vocês viram que o Pedro, ao fazer uma brincadeira, fez que seu colega arranjasse rolo com seus empregadores. E isso não foi legal. Então, moral da história, não enganem ninguém com isso, tá? Não vem falar que depois é minha culpa, não. Não vem não. Vocês já são grandinhos aí. Vocês já sabem que não pode. Então vamos fazer aqui as nossas modificações, certo? Apesar de que falta 20 minutos para acabar a aula. Não, vamos fazer nossas modificações. Vamos lá. Então vamos lá. Então eu vou criar um site aqui para a gente brincar, chamado MegaEtech. Tá? O que o site MegaEtech é? A gente vai fazer a nossa própria loteria. Então assim,
Para a gente voltar até aula, o professor precisa de EPI. Nós precisa de máscara, nós precisa de arco em gel, nós precisa de várias coisas para não pegar coronga, coisas que custam dinheiro. Então, pensando aí, né, em ajudar a escola, a gente vai fazer um sistema aqui de loteria para a escola. Então vamos lá. Então vou começar aqui, ó. HTML5, tá? Qual que é o nome? É Mega ETEC, Mega ETEC .br, certo? E aí a gente vai ter algumas coisinhas aqui. A gente vai ter aqui, ó, no Mega ETEC, a gente vai começar com um H1, onde vai estar escrito Mega ETEC. Embaixo do H1 a gente vai ter um H2, um outro título. Sorteio bolão da pandemia. Olha que beleza. E aí o dia do sorteio vai ser um parágrafo aqui. Vai ser hoje, 6/10/2020, tá? Aonde? Na live do Jamanta. Espero que todos vocês tenham apostado. Live do Jamanta, tá? E nós vamos ter aqui os números sorteados. H3, números sem acento, sorteados. Dos números sorteados. Quais foram os números sorteados? Vamos colocar uma lista aqui, ó, o L. E aí foram 6 números sorteados, 6 LIs. Que no nosso caso são os números 10, 14, 21, 24, 28, 48. 48. Tá? E aí, é claro, a gente vai colocar uma informação para não ser um jogo ilegal, né? A gente vai colocar aqui, ó. Todo lucro vai para a compra de EPIs para os professores. Todo lucro vai para a compra de EPI para os professores, certo? Um site bem simples, bem tranquilo aqui. Vou salvar e abrir ele pra gente ver como é que ficou. Aí, ó, tá quase igual, ó. Tá, aqui tá o nosso e assim, quase igual. Tranquilo isso daí, pessoal? Alguma dúvida da estrutura desse site? Bom, vamos dar uma brincada nisso, né? Vamos colocar um CSzinho aí nesse site, porque tá meio feinho. Então vamos colocar aqui, ó, um style. E aí vamos colocar, fazer umas graças. O body. O body, ele vai ter um background color, uma cor de fundo, e vamos escolher uma cor azulzinha, tipo da loteria, aqua. Vamos ver? Aí, ó, tá igual, ó, tá azul, aqui também tá azul. Vamos escolher uma cor pro H1, tá? Então vamos vir aqui. H1, color, tá? Vamos escolher uma cor aqua. Vamos ver qual cor contrasta com o azul. Peraí.
Círculo cromático. Então, vermelho, laranja. Vermelho é alaranjado, é a cor que tem mais contraste com essa daqui. Então, vamos lá. Vamos escolher uma cor meio alaranjada. Essa Crismon é legal. Eita. Então, vamos lá. Então... Aí, mas não ficou muito bom não. Deixa eu ver outra. Esse Dark Red aqui. Mas não tem personalidade. Não, Dark Gold. Será que fica bom? Porque... Dark Gold. Porque é ouro, né? Ouro lembra dinheiro. Ouro que vale mais do que coisa. Não tá bom, não. Caramba, vamos escolher uma outra aqui. Se não ficar bom, eu largo a mão, porque eu tô enrolando muito. Tá, vai essa por enquanto mesmo, não importa muito. E aí, vamos colocar mais uns detalhes aqui de CSS. Vamos mudar o LI, tá? Então, aqui o LI, que é o item. Vamos fazer ele ficar na horizontal. Então, vou colocar aqui um display inline. Então, olha só que legal. Tá os numerozinhos um debaixo do outro. Se eu boto o display inline, eles ficam um na frente do outro. Tá? E vamos fazer eles ficarem mais grossos, que ele está muito magrelinho. Então, aqui a gente vai vir e vai colocar um font weight boulder. O que o boulder faz? Ele vai dar efeito negrito, ele vai engordar esse texto aqui, ó. Aí. Então, olha só, a gente já tá começando a ter um site, tá merda. Ó, esse laranja era mais legal, vou mudar pra laranja. Falei que não ia mexer, mas aqui laranja tava... Aí, melhorou. Tá? Então, eu tenho aqui o meu site. E é um site simples, que tem HTML e que tem CSS. Então, vocês já sabem como é que o HTML funciona, vocês sabem para que o CSS funciona. Então, vamos entrar no tema da nossa aula aqui, que é JavaScript. Vamos ver como é que a gente consegue fazer uma modificação utilizando o JavaScript. E para isso a gente tem que criar uma tag script, que, como eu já ensinei para vocês, por questão de performance, o melhor lugar para colocar essa tag script é antes do body. Então vou vir antes do barra body. Vou vir antes do barra body, script. E agora eu posso começar a fazer meus scripts. Bom, o que eu quero? Eu quero modificar o parágrafo. Tá? Eu tenho aqui quantas tags parágrafo nesse site, pessoal? Quantos parágrafos? Não, só 2. Aqui, 1 e aqui outro. Tem 2 tags parágrafo. Quero modificar elas. Mas eu quero modificar elas via JavaScript. Como eu faço isso? Primeira coisa, eu vou selecionar a minha tag antes de alterar. Lembra que aqui, para eu modificar algo, eu primeiro selecionava
eu selecionava, peraí que eu apertei o botão errado, eu selecionava a tag e depois eu apertava e editava essa tag, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou primeiro selecionar e depois editar. Como que eu seleciono isso via JavaScript? Como que eu seleciono meus parágrafos? Eu vou utilizar a seleção do DOM. O DOM, como eu falei para vocês, ele é uma estrutura hierárquica. E aí, eu tenho que selecionar seguindo essa hierarquia. Eu posso até abreviar, mas eu vou fazer completinha a seleção para vocês. E aí uma coisa que vocês têm que saber é que no DOM do JavaScript, tudo começa pela janela. O que é a janela? A janela é a janela que seu site está carregado. Janela em inglês é o window, não é? Window. Em seguida, eu coloco outro elemento que eu quero modificar. Dentro da janela tem o meu HTML. O HTML no DOM é chamado de document. E aí vocês devem estar pensando, eu já vi isso. É, você já viu isso. Porque a gente tem aqui o window alert, document write. Na verdade, isso daqui, o nome completo dele é o window document write. Então, olha só, vocês já estavam vendo umas funções aqui que usam um pouquinho de DOM. Eu só não estava falando que era isso, tá? Mas a gente tem isso daí que a gente já usou. Isso foi um exercício que vocês fizeram. Então, aqui eu vou colocar o window document. E agora eu vou colocar uma função para manipular o DOM. Vocês já viram algumas funções? O alert, prompt, write. A função que eu quero é uma função para selecionar algum pedaço do meu site. E tem várias técnicas para selecionar. Eu vou utilizar uma que pega todos os elementos a partir do nome da tag, que é essa daqui, document.get. E aí presta atenção, agora, a partir de agora, vai ser um texto bem grande, formado por várias palavras. E algumas dessas devem ser letras maiúsculas. O que é isso? Isso daí é uma coisa que a gente chama de camel case. O que é camel case? Camel case é um jeito de escrever variável e função na programação, que quando a gente tem duas palavras, a primeira letra fica em maiúscula. Por que camel case? Porque lembra as corcovas de um camelo. Então, se vocês colocarem aqui, vai dar erro, se vocês colocarem minúsculo. Get elements, com E maiúsculo, elements by tag name. Nossa, que complicado, professor. É, realmente é um nome complicado, mas se você usa um editor igual a gente está usando, tanto o de celular, o SPCK Editor, quanto o de computador, o Visual Studio Code, o VS Code, você tem aqui, ó, get elements by tag name. Tá? É só clicar que ele completa. O que isso significa? Obtenha elementos. Então existe coisa aqui que vai ser elemento sem S e elementos com S, tá? Mas isso eu explico melhor na próxima aula. Então aqui, ó, obtenha elementos através do nome da tag. Get elements by tag name. Então o que eu estou falando aqui, ó? Olha, o DOM, a partir da janela e a partir do documento dela, pegue os elementos através do nome da tag. Qual o nome da tag? Eu quero selecionar parágrafo. Então eu vou colocar aqui P. Só isso. Selecionei um parágrafo. Só que pegar isso não adianta nada se eu não guardar esse valor numa variável. É igual eu ensinei aqui, ó. A gente tem que guardar o valor nas variáveis. O prompt aqui não funcionava se eu não tivesse a variável. Aqui é a mesma ideia. Então eu vou ter aqui uma variável, var, que eu vou chamar ela de DOM P.
Por que Dom P é obrigatório? Não, porque eu gosto, eu acho fácil. Poderia ser qualquer outra coisa, podia ser Isaac, Mirto, entendeu? Abacaxi, mas eu vou chamar de Dom P. Aí eu falo que Dom P recebe, né, isso daqui. Aí a partir desse momento eu posso manipular essa variável. Eu fiz o primeiro passo, que é selecionar. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é mudar de cor. Então eu vou falar que a minha variável Dom P, e eu vou modificar algumas coisas dela. Então ela é uma variável, ela é o que a gente chama de objeto, eu explico melhor depois, mas ela é um objeto do DOM que ela tem propriedades da tag. Qual propriedade? Ela tem a propriedade style. O que é o style? Style é o CSS dela. E eu quero modificar a cor desse CSS. Então, style.color. Então, aqui, ó, variável.style, que é a propriedade, .color, que é a propriedade do style. E eu vou falar que ela vai receber a cor alaranjada aqui que a gente tinha feito antes. Então, a cor é igual orange, aqui. Salvei. Vai funcionar? Não, não vai. Mas não vai funcionar porque eu já vou explicar. Se eu vim aqui, ó, eu venho e atualizo. Vai, meu parágrafo não ficou vermelho. E tem um motivo muito importante. Porque olha aqui, nosso parágrafo, nossa função, selecionou todos os elementos que começam com, que são a tag parágrafo. Quantos parágrafos eu tenho aqui, ó? 2. E quando eu selecionei esses parágrafos, eles foram armazenados em um objeto que funciona tipo um vetorzinho. Lembra do nosso vetor? O nosso vetor, pessoal, para eu acessar, eu não tenho que colocar a posição do vetor, eu não tenho que falar qual que é o andar do prédio. Eu tenho 2 elementos. Então é como se eu tivesse um predinho de 2 andares. E eu tenho que falar qual dos 2 eu quero modificar. E aí, para isso, eu vou usar o número, o índice. Então, se eu quiser modificar o primeiro parágrafo, eu venho aqui e falo que é o andar 0. Lembra que começa em 0? Então, agora que eu salvei, eu atualizo aqui, ó, o primeiro parágrafo modificou. E se eu tivesse botado 2 aqui? 2 não ia funcionar, porque o próximo é 1. 1 também atualizou, tá? Ah, e eu posso fazer isso para os 2? Posso. Posso fazer isso daqui, ó. 1 para o 0 e 1 para o 1. E aí os 2 se modificam. Nossa, mas aí eu vou ter que fazer um para cada? Então, a gente pode fazer isso daqui usando uma estrutura de repetição. Mas isso daí vai ter que ficar para a próxima aula, tá? Então, pessoal, eu sei que eu falei muito, eu sei que eu mostrei muita coisa nova, mas é que eu gosto de fazer as coisas bem explicadas. Vocês entenderam mais ou menos o que eu fiz? Eu sei que guardar isso na cabeça não dá para guardar. De início não, é muita coisa, tá? O window, document, get, elements, by tag name, é complicado, eu sei disso, é assim, é verboso, é muito texto. Mas vocês pegaram a ideia do que eu fiz? Do que foi feito na aula? Beleza. Então, é o seguinte, para dar aquela fixada legal, eu vou passar uma atividadezinha que é para vocês fazerem o quê? É para vocês fazerem, com as palavras de vocês, um relatório, tá? Dizendo, explicando o que é o DOM, o que é esse tal do DOM aí do JavaScript, para que ele serve e como a gente pode manipular ele. Nossa, mas é muita coisa. Então, eu gravei a aula, tá toda gravada, eu vou postar ela, tá?
E eu quero que você coloque com as suas palavras o que você entendeu. Eu não quero que você copia da Wikipédia e cola aqui, tá? Eu quero que você faça tipo como se fosse uma revisãozinha. Negócio simples, uma folhinha só, tá? Uma coisa que é para você entender, para você estudar. Eu não estou interessado em cópia da Wikipédia, que cola, tá? Eu quero que vocês entenderam, mesmo que não seja a coisa mais precisa do mundo, certo? Eu tenho isso já pronto, eu já vou postar ele como tarefa, tá? E ó, vocês vão ter aqui, ó. Faça um relatório sobre o que é e para que serve o DOM, Document Object Model, no JavaScript. Explique também de que forma simples o que é uma árvore. Explique também de forma simples o que é uma árvore na computação, né? E de que forma nós podemos manipular as páginas através do JavaScript. Isso daqui não vai ter no de vocês, foi para outra turma. E vai ter isso daqui, ó. Segue o link da aula em anexo que eu gravei, tá? Então, relatóriozinho simples, não é nada muito complexo. Vou jogar isso em tarefas e eu costumo jogar também lá no grupo da gente. Algum de vocês está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa antes de eu finalizar aqui? É foda. Mas eu mandei a descrição, Mirto. Eu mandei a descrição no grupo do WhatsApp, se eu não me engano. Então dá uma olhadinha lá. Então, pessoal, é só isso. Muito obrigado. Desculpa por ter passado uns minutos aí. E boa noite. Tá? Até semana que vem. Falou. E